eu me comprometi, né, enfim, quando a gente começou a semana passada, né, em falar um pouco sobre mudanças nos estoques em agroecossistemas, e naquele resumo que está na programação, eu até coloquei que ia falar um pouco sobre resultados do plantio direto, mas depois, quando eu fui montar aqui a apresentação, acho até por questão do tempo e também pelo tema, né, aí, então eu vou ficar restrito à questão de pastagens, tá? Mas, enfim, acho que tem alguns resultados interessantes. E vou mostrar aqui, né, para vocês, né, para quem está assistindo lá no YouTube, alguns resultados, né, do que a gente tem feito por aqui nos últimos 10, 11 anos, né, algumas coisas que eu tenho coordenado, outras que eu tenho participado com colegas, tá? Resultados voltados para essa questão de pastagem, tá? Essa é a ideia. Então, assim, né, muitos já se falou, os colegas já falaram algumas contribuições, mas eu imagino que algumas pessoas, não do que estão aqui com a gente na sala do Meet, mas no YouTube, talvez não tenha essa percepção, né? A gente está falando aqui de monitoramento de carbono no solo, né? Só para reforçar isso, né? Por que a gente está tão preocupado com isso e por que isso tem sido tão debatido e é um dos principais temas quando a gente fala em aquecimento global e mudanças climáticas, né? É simplesmente porque o solo, né, eu vou passar aqui para adiantar, o solo ele é o principal reservatório terrestre que a gente tem de carbono. Então, a gente tem aí uma estimativa, lógico que é algo com resolução maior, que a atmosfera, a nossa atmosfera contém aí em torno de 760 petagramas, né? A vegetação, se a biomassa tem em torno de 470 a 650, enfim, petagramas, e o solo, né, na camada de 1 metro, vai ter aí entre 1.500 e 2.000 petagramas de carbono, né? Se a gente pegar só a camada ali de 30 centímetros, que é a que sofre mais, né, a camada que a gente chama de arável, que sofre mais com os impactos do uso do solo, do uso da terra, só essa camada já tem mais carbono do que a gente tem estocado na nossa biomassa de vegetação e na atmosfera, né? Então, bom, o que é que isso significa na prática? Significa que qualquer impacto, né, qualquer alteração que a gente faz nesse reservatório, né, isso vai influenciar essa dinâmica, esse ciclo de gases do nosso planeta, né, especificamente do CO2. Então, se a gente fizer, né, adotar práticas equivocadas, pouco racionais, pouco sustentáveis, a tendência é que a gente vai perder uma parte desse carbono, vai perder na forma de CO2, que vai ser emitido, e aí você vai aumentar essa concentração na atmosfera, é o que a gente tem feito, né? O Alexandre mostrou logo no início esse aumento das emissões de gases, das temperaturas e tudo mais, né? Agora, lógico, aí tem o outro lado, que a gente está muito de olho nisso, né? A gente tem que ficar de olho em não perder ou perder menos, mas também ficar de olho no seguinte, olha, né, em possibilidades de ganhar carbono, acumular carbono no solo, o que se chama aí tal do sequestro de carbono. Então, e na hora que você faz isso, esse carbono ele vem da atmosfera, então você diminui aí essa concentração na atmosfera, que é isso que a gente vem perseguindo, né, já há um certo tempo para encontrar formas, né, que o solo consiga contribuir com esse sequestro. Tá? Então, só para situar o pessoal, também, o que eu vou mostrar aqui já foi falado por alguns, de alguma forma, nessa dinâmica do carbono no solo. Então, o que acontece, via de regra, e aí a gente usa sempre a vegetação nativa como referência, né, é que essa vegetação nativa ela vai ter ali entradas, né, de matéria orgânica, de material orgânico, e vai ter perdas de carbono, perdas de CO2, isso é normal, né, isso é o natural. Lógico, milhares e milhares de anos, isso foi construindo, né, um estoque de carbono, que é o que a gente chama de estoque em equilíbrio dinâmico, tal do steady state. Tá? Bom, quando a gente desmata, em geral, desmatamento ele vem, né, desmatamento e queima, né, você já está liberando ali esses gases, né, através da combustão, isso é o normal. Você altera o input, ou seja, esse input de material orgânico, você modificou antes, você tinha ali uma vegetação nativa, seja ela qual for, então você alterou isso, você não vai ter mais isso, né? E o que a gente observa, né, via de regra, com raríssimas exceções, é que quando você faz isso, né, e vai implantar sistemas agrícolas ou agropecuários, que existe uma perda desse estoque de carbono no solo. Isso é o que acontece via de regra. Porque você modificou o input e você, lógico, né, também vai entrar aqui com os implementos para preparar solo, enfim. Então você tem essa perda de carbono aí, tá? Isso é o que acontece. Lógico, depois de você fazer essa remoção, você vai vir com um sistema agrícola, um sistema pecuário, uma pastagem, ou sistemas integrados, como hoje em dia está muito em voga, né? E aí parte desse CO2 vai ser recuperado via fotossíntese e você vai ter aí uma possibilidade de reintroduzir esse carbono, né, via agora, né, as culturas agrícolas ou pastagem. Né? Então, existe essa possibilidade. Né? E aí, bom,
aqui você pode ganhar um pouco desse carbono. Eu não coloquei aqui, mas a gente tem, né, vários trabalhos que já mostram isso, que dependendo do sistema de manejo, enfim, né, práticas que você adotar, você pode, né, eu não mostrei na figura, mas você pode recuperar o carbono que você tinha antes, na sua situação de referência, e até aumentar isso. Né? Isso é fundamental. Então, eu não ilustrei aqui, mas isso é perfeitamente possível e a gente tem visto isso em várias situações. Tá? Aqui a gente está, né, simplificando, né? Na prática a gente tem uma série de possibilidades que acontecem no mundo, mas no nosso país. Então você tira essa vegetação nativa e você pode, em várias regiões do país, o primeiro uso, né, só usa muito pastagem, dependendo da região arroz, mas enfim. Mas depois disso, uma boa parte de área foi convertida para sistemas convencionais de cultivo, né, de, acho, não sei, 30, 40 anos, a gente teve esse avanço do plantio direto, mas ainda temos muita área em plantio convencional no Brasil. E agora, mais recentemente, a gente tem aí os sistemas de integração, da lavoura-pecuária-floresta, né? E, lógico, lembrando os sistemas agroflorestais, né, que são muito antigos, que são, obviamente, também formas de integração. Tá? Então, existe toda essa dinâmica que a gente possui. De novo, né, você tem um carbono remanescente da vegetação nativa e você tem esse que vai ser introduzido pelos sistemas. Reforço que isso pode, né, esse carbono reintroduzido, ele pode se igualar ao que a gente tinha na situação original ou até superar. Então, você pode até ter um superávit aí em relação à sua vegetação nativa, que a gente está usando aqui como referência. Tá? E aí, para que, né, que vocês entendam, que eu vou mostrar dos resultados mais adiante, logo mais, né, é importante falar um pouquinho da estrutura conceitual, né, do IPCC. O IPCC é o painel intergovernamental de mudanças do clima, né? É um órgão, né? Você pode chamar assim, que é responsável por coordenar todas essas ações relacionadas ao aquecimento global e mudanças do clima, tá? E uma das ações do IPCC, né? E aí é justamente fornecer formas, né, dos países realizarem suas estimativas de emissões de gases. O Alexandre mostrou no início do nosso workshop aqui algumas estimativas, né? E o Brasil, ele é voluntário, mas de tempos em tempos ele faz o inventário brasileiro. Nós terminamos o último, está publicado em 2020, né? Foi o Ministério de Ciência e Tecnologia que coordenou. E quem orienta, ou seja, as normativas que servem de base elas vêm justamente do IPCC. E aí um calhamaço de guidelines, né, de guias, né, com orientações de como devem ser estimadas essas emissões. E uma dessas fontes, obviamente, é o carbono do solo. É uma das mais trabalhosas, na verdade, para a gente avaliar. Né? E, para isso, o IPCC, né, enfim, baseado nesse trabalho do Steve Ogo, que também é lá da Colorado State, né, alguns colegas já falaram aqui do NORIEL, o Steve Ogo também é lá da NORIEL. Ele, no artigo de 2005 e um outro em 2004, específico para pastagem, ele fez essa proposta desse modelo, que é, na verdade, o que a gente observa, não tem nada de excepcional disso, mas o modelo ele parte do seguinte pressuposto, né, que foi o que eu já mostrei. Você tem aqui o seu estoque de carbono na situação nativa. No momento em que você, né, desmata isso, introduz sistemas agrícolas, a tendência é que esse carbono ele vai ser perdido. Né? Uma coisa que o colega Fernando acabou de dizer, isso não é indefinido. Então, essas mudanças de carbono, seja perdendo, seja ganhando, elas não são ad eterno. Então, esse carbono ele vai encontrar um novo estado de equilíbrio dinâmico. Né? De novo, aqui a gente está mostrando a perda, mas isso pode acontecer, e acontece, na verdade, quando existe ganho de carbono. Tá? Então, esse modelo ele propõe isso, que existe essa perda, e dependendo do sistema que você adotar, né? Por exemplo, se você adotar um sistema com baixo input, né, de material orgânico, essa perda vai ser maior. Se você pegar um sistema menos convencional, né, que é um sistema danoso para o solo, específico para a matéria orgânica, né, você também vai perder em relação à vegetação nativa, que é a nossa referência. Mas, por exemplo, se você adotar um sistema conservacionista, como plantio direto, ou cultivo reduzido, você pode, né, recuperar parte desse carbono. Tá? Então, assim, eles definiram esse modelo. O IPCC adotou, né, isso, né, foi algo arbitrário, mas obviamente baseado nas observações das pessoas, né, que esse período aí de estabilização, né, ele leva em geral 20 anos, ou seja, estabilização quando você faz uma mudança de uso da terra ou mudança no sistema de manejo. Então, tem essas duas possibilidades. Então, quando você desmata e implanta agricultura ou pasto, ou se você depois muda de convencional para plantio direto, ou pasto para plantio direto, você vai ter aí em torno de 20 anos para que esse carbono encontre um novo
equilíbrio dinâmico. De novo, isso foi arbitrário, a gente sabe que isso varia, né, mas a gente também sabe que não varia tanto assim, está mais ou menos perto dessa faixa. Mas foi o PCC tinha que assumir isso, né, para poder disponibilizar uma metodologia que pudesse ser utilizada por todo mundo. Tá? E a partir desses preceitos, né, o Steve e os colegas dele lá do Colorado, né, eles desenvolveram, né, o que o pessoal chama, que nós chamamos os fatores de mudança de estoque de carbono, né, que são, né, a mesma coisa, os fatores de emissão, com a fermentação etérica, para adubação nitrogenada, para o calcário. Ou seja, é um coeficiente que ilustra, né, ganho ou perda de carbono para determinada mudança de uso da terra ou mudança de manejo, né, mudança de sistema de manejo. Então, ele desenvolveu isso partindo, né, dessa premissa de que aí ele ajustou isso para 20 anos e considerou essa camada aí de 0,30 centímetros. Então, isso é o padrão do IPCC, isso foi, né, o IPCC em 2006, o guia que foi divulgado em 2006, e em 2019, né, foi feita uma questão de refinement, uma atualização, eles mudaram algumas coisas, atualizaram algumas coisas, mas continua com essa premissa. Então, aqui, né, destacado em vermelho, a gente tem os fatores, né, de mudança de carbono do IPCC para a pastagem. Né? Então, só para tentar situar, vou pegar só um exemplo aqui. Então, se vocês pegarem aqui, né, espero que vocês estejam conseguindo visualizar aí, mas essa pastagem aqui, ou seja, uma pastagem moderadamente degradada. Então, de acordo com esse trabalho feito, né, pelo Steve, que foi disponibilizado pelo IPCC, uma pastagem severamente degradada, ela tem um fator de mudança de 0,7. O que significa isso? Significa que 30% de carbono é perdido em relação à vegetação nativa. Então, se você faz essa conversão e sua pastagem ela caminha, né, para degradação severamente degradada, em média você vai se perder 30% de carbono. Tá? No guia de 2006, né, eles tinham outra denominação. Existia aqui essa categoria que eles agora chamaram de High Intensity Grazing, eles chamavam de moderadamente degradada. Né? E aí, nessa atualização, imagino que o Steve tenha gerado novos dados, eles alteraram isso, mas é o que se equivale a uma pastagem moderadamente degradada, e nessa atualização eles chegaram a esse coeficiente de 0,9, ou seja, existe aí uma perda de 10% de carbono. Tá? E assim vai. Então, se você melhorar, né, se você tiver aí um Improved Grassland, você colocar, enfim, algum tipo de leguminosa, ou adubação, ou calagem, sei o que for, você pode ter um aumento, com fatores aí de 14% a 17%, né? 1,14%, 1,17%. Tá? Então, essa é a ideia desses fatores de mudança nos estoques de carbono, e eles são utilizados para que eles servem? Né? Eles servem para que, caso o país não tenha dados próprios, né, ele pode utilizar esses valores para estimar as mudanças de carbono no solo. Essa é a perspectiva desses fatores. Mas o próprio IPCC diz, olha, incentiva, é importante que os países gerem esses dados, né, com as suas condições de clima e solo. Tá? E é isso que a gente tem feito nos últimos tempos. Né? E, assim, uma das coisas que a gente tem feito é justamente tentar, e a gente tem produzido justamente fatores, né, mais específicos para as condições do Brasil. E é isso que eu vou mostrar agora, algumas coisas que a gente fez para a pastagem. Né? Já adianto que a gente tem, eu vou mostrar só para as pastagens, mas a gente já produziu para sistemas agrícolas, né? Então já existem trabalhos publicados, existem outros tramitando, que contemplam direto, até sistemas integrados também, plantio, sistema convencional, né, para o Brasil, mas também, muito especificamente, para o semiárido, tá? Que é onde eu tenho trabalhado. Então, assim, eu queria só mostrar aqui o primeiro trabalho. Esse trabalho ele foi da Daniele, né, Costa de Oliveira. A Daniele foi aluna do doutorado do Eduardo Serra, do Carlos Eduardo Serra, em Piracicaba, e eu colaborei, né, a Daniele fez bastante coisa, mas uma das análises que ela fez foi justamente essa derivação desses fatores, né, e eu colaborei nessa parte, derivando esses fatores com os dados que ela levantou. Tá? Então, ela fez um trabalho extenso, né, de levantamento de literatura, e, se eu não estou enganado, eles também foram a campo, coletaram algumas áreas no Tocantins, porque percebeu que não tinham dado disponível ali para o Tocantins. Né? Então, vocês estão vendo aí esse mapinha, esse é um mapinha que está... esses dados estão submetidos numa revista, já teve a primeira avaliação, eu creio que vai ser aprovado e publicado no final do ano, início do ano. Né? Então, vocês observam todos esses pontos que estão aí, são áreas, né, estudos com dados de Pacho, que a Daniela levantou. Né? No total, é uma quantidade considerável, né, de 169 pares de comparação.
Então, para esse tipo de análise, que eu vou mostrar o resultado, a gente trabalha com os chamados pares, né? Então, você vai comparar uma área de vegetação nativa com um pasto degradado, uma área de pasto degradado com uma área de pasto recuperado, né? Então, a gente vai trabalhando com esses pares. Não quer dizer que são 169 estudos, mas sim 169 pares de comparação, distribuídos aí em 13 estados, mais Distrito Federal. O que vale destacar, né, que é importante a gente falar, que 63% desses dados estão ali no Cerrado, né, alguns talvez caiam ali no Pantanal, mas ela considerou tudo como Cerrado, tá? 29% na Amazônia, então a maioria dos dados, né, eles representam o Cerrado e a Amazônia, e somente 8% na Mata Atlântica. Então, isso aqui já é um indicativo, né, para a gente ligar aí o sinal de atenção, porque a gente tem pouca informação para a Mata Atlântica, o que é curioso, né, porque a Mata Atlântica, essa partezinha cinza aqui, são áreas de pasto, né, e tem muita área de pasto na Mata Atlântica, no Brasil todo, e tem pouca informação de carbono. Tá? Lógico, a gente só utilizou também, isso é outro fato importante, a gente só utilizou dados que pudessem, ou estivessem, ou que a gente pôde ajustar os dados de histórico com base em massa, né, aquele equivalente em massa, justamente para minimizar esse efeito aí da mudança da densidade do solo. Então, isso tinha um pouco mais de informação, a gente acabou restringindo, porque a gente só usou esses dados com esse ajuste para evitar aí superestimar o estoque de carbono nas pastagens. Tá? Então, a gente pega todos esses dados e aí faz uma análise, é um tipo de análise de regressão, uma análise de modelo linear misto, a gente faz uma regressão, e aí a gente gerou, eu vou apresentar só parte dos resultados, né, que tem mais coisa, com outras profundidades, com mais tempo, né? Mas só relembrando, né, que no caso do IPCC, o fator para pastagem degradada é de 0,9 e o para severamente degradada 0,7. E essas pastagens nominais, eu vou explicar daqui a pouco, no IPCC eles consideram o fator como sendo 1, ou seja, essas pastagens nominais não alteram o estoque de carbono, ele fica igual que está na mata nativa. Tá? E aí a gente rodou esses dados que a Daniela levantou e a gente chegou a alguns resultados que a gente acha interessante, né? E é importante também falar, né, que no último inventário, boa parte desses dados já foram aproveitados pela equipe da Mercedes Bustamante, né, que tocou lá o setor do LULUCF para fazer as estimativas brasileiras, né, tanto para pastagem quanto para sistemas agrícolas também. Né. Então, aqui a gente tem na esquerda, onde o meu mouse está passeando aqui, a gente tem os resultados para as pastagens degradadas. Né, e aí, diferente do IPCC, como a gente tinha uma base razoável, né, uma quantidade bem significativa de dados, a gente derivou, né, não só para 20 anos, que é o que o IPCC faz padrão, mas a gente derivou fatores para entre 5, 10, 20 e 30 anos, para a camada de 0 a 30 centímetros e também para a camada de 0 a 50 centímetros. Tá? Isso aqui é pastagem degradada, e aí a gente observa, né, algumas tendências, né, que você tem aí nos primeiros 5 anos, né, você tem uma perda pequena de carbono, mas ela aumenta. Né, então, quando ela vai chegar aqui nos 20 anos, é interessante, né? O fator do IPCC aponta para a perda de 10%. No nosso caso, está mostrando a perda de média de 6%. É importante falar isso, são dados médios. Né, a gente tenta aqui, né, gerar um dado melhor do que isso. Melhor, eu digo, no sentido mais apropriado para a nossa realidade. Tá? Então, são parecidos, né, ou seja, mostra que os nossos dados aqui estão parecidos com essa média global. Tá? Com 30 anos, aí sim, né, você tem essa perda de 10% de carbono. Tá? Na camada de 0 a 50 é um pouquinho maior, ou seja, né, então os dados que a gente tem mostram que quando você considera essa camada, existe essa perda maior, né, lembrando que a gente está falando aqui de pasto degradado. Tá? No caso da pastagem degradada, a nossa referência é a vegetação nativa, tá? e aí as perdas variaram entre 1% e 13%. Uma coisa que o trabalho da Daniela permitiu fazer, e que não tem no IPCC isso, foi justamente avaliar o seguinte: olha, qual é o efeito da recuperação de pastagens? Né? Que é diferente de pastagens simplesmente melhoradas de acordo com o conceito do IPCC. Né? Então, a pastagem recuperada. E nesse caso, né, ela conseguiu juntar um grupo de informação ali que a referência agora são pastos degradados. Ou seja, então, esses resultados que a gente está vendo aqui, eles se relacionam não à vegetação nativa, mas sim a uma área de pasto degradado. Tá? Então, é importante deixar isso claro, que é para, né, não superestimar esse ganho. Tá? Mas se a gente observa que há, né, ou seja, essa recuperação de pastagem, ela proporciona um ganho muito significativo de carbono, começando aqui com 14%, né, 1,14% o fator, chegando até 23%, ou até 20% se você considerar a camada de 0,50 centímetros.
Lógico, né, com 30 anos, a gente observa aqui, né, que o desvio aumentou, né, porque aí a quantidade de informação disponível é menor, enfim. Então, isso é algo, né, que precisa ser trabalhado. O professor Fernando da Embrapa acabou de dizer, olha, a gente precisa de dados em profundidade, e é verdade, mas a gente precisa também de dados com mais tempo de uso, né, para a gente poder avaliar isso melhor. Né? Então, assim, lembrando, agora se a gente pegar aqui, né, por exemplo, isso aqui, esse 1,19 de 30 centímetros, né, então a pastagem degradada ela vai perder 6, então se a gente fizer esse caminho, ou seja, vegetação nativa, pasto degradado, e depois recuperar, ou seja, ele vai perder em torno de 6%, né, quando degradar, mas ele vai ganhar 19%. Então, no final, a gente vai ter aí um saldo aí de 13% de ganho de carbono se você recuperar essas pastagens. Lembrando que, né, esses dados eles são, né, bem mais representativos ali da condição do Cerrado, um pouco mais da Amazônia. Né? Os outros biomas ficaram descobertos, e a gente vai já mostrar que a gente fez algumas coisas para o semiárido, que no semiárido a situação é bem diferente. Tá? Então, esses são fatores, esses dados acho que vão ser publicados, se Deus quiser, até o final do ano, início do ano, tá? Que apontam esses resultados aí, esses dados médios nessa situação de pastagem. O que é importante chamar a atenção, né, que aponta, olha só, pelo menos esses dados estão indicando que nós estamos aqui com 30 anos, né, e esses dados continuam perdendo carbono na área de pasto degradado, e no pasto recuperado também existe aí uma tendência de continuar subindo. Né? Daí a importância da gente ter informação com mais tempo para a gente saber, né, ou seja, até que ponto isso está chegando a uma nova situação de estabilização. E aí eu tenho certeza, né, que a própria modelagem pode ajudar nisso também, né, que a gente pode extrapolar, jogar isso para frente, para tentar entender quando é que isso, né, se estabiliza, né, mas aí existe esse indicativo aí de que, né, os 20 anos aqui não se aplicam para alcançar esse novo equilíbrio dinâmico aí. Tá? Lógico, aí entra no que o professor Fernando falou também da importância de estudos sobre saturação de carbono, né, para a gente entender melhor essas questões todas aí. E, por fim, esses dados, né, do trabalho da Daniela e do Ado lá, isso aqui é uma pastagem nominal. Essa pastagem nominal, eu não falei quando eu mostrei os dados do IPCC, mas é o seguinte, é uma pastagem que ela tem uma taxa de lotação, né, adequada, ou seja, se respeita a taxa de lotação, né, enfim, se tem um controle ali de plantas invasoras, mas a pastagem não recebe nenhum tipo de adubação, calagem, nenhum tipo de melhoramento mais direto. Ela é simplesmente uma pastagem típica, bem manejada, mas que não tem nenhum tipo maior de improvement ali. Né? Isso é importante porque só esse tipo de manejo, né, já foi suficiente para promover o ganho de carbono. Né? Aqui, no caso, a gente está falando em relação à vegetação nativa. Né? Então, só esse tipo, ou seja, se a gente conseguir, né, manejar bem as pastagens, respeitar a taxa de lotação, fazer o controle de plantas invasoras, né, espontâneas, só isso já aponta para um ganho, né, bem significativo de carbono no solo. Tá? E é diferente, né, do que o IPCC aponta. O IPCC acha que isso aqui ele iguala, ou seja, que não existe possibilidade de ganho de carbono nas nossas condições, de novo, né, Cerrado, principalmente, e ali um pouco da Amazônia, aparentemente os dados mostram que isso é possível. Tá? Bom, agora, esses dados, né, a gente falou do Cerrado, né, isso aqui são dados que são 2 trabalhos, na verdade, isso aqui já foi um trabalho que eu coordenei, com resultado de 2 editais, um lá de 2013, foi um edital aqui da FAP, aqui de Alagoas, e logo em seguida veio um programa edital do CNPq, da ANA, né, em 2015, né? Enfim, e aí a gente se dedicou, eu tenho me dedicado muito a estudar o semiárido, que é a região, eu sou daqui, é uma região que me interessa muito, então a gente começou a fazer trabalhos em cima do semiárido. Então, no total, né, juntando esses 2 projetos, a gente tem, né, e aí esses dados estão marcados aqui, mas detalhe, né, nem todos esses dados estão marcados, foram coletados aqui por nós. Tá? O que nós temos aí, né, Alexandre e colegas, talvez seja interessante, né, para ajudar nos trabalhos de modelagem, né, são áreas que foram mostradas em 10 municípios, né, espalhados na Bahia, Alagoas e Paraíba, tá? Totalizando 52 situações, dessas 17 vegetação nativa, 6 áreas de pasto e 29 de agricultura. Tá? E aí, isso aqui foi um aluno, né, doutorado, que trabalhou com isso, o Aldair Medeiros, né, e também teve a Dene Rafaela, que também trabalhou no doutorado dela com esses dados. Eles fizeram um trabalho de revisão de literatura, encontraram mais 15 trabalhos, né, com agricultura e mais 6 áreas de pastagem. Aqui é importante chamar a atenção, né, que quem conhece o semiárido sabe disso, né?
A área de pasto no semiárido é um negócio difícil assim, de encontrar área de pasto puro, né? Porque o pequeno agricultor e o médio, ele coloca o pasto, daqui a pouco ele planta naquela área, ou faz o inverso, né? Ele planta e depois os animais pastejam, né? Planta, eu digo agricultura, feijão, milho. Então, assim, não é muito fácil achar áreas de pasto puro, áreas que venham sendo conduzidas com pastagem há mais tempo e com um histórico bem definido. Tá? Isso é um problema que a gente encontra aqui na região da Caatinga, no semiárido, diferente do Cerrado, a Mata Atlântica, onde é pasto e é pasto mesmo a vida toda, enfim, a maior parte do tempo. Tá? Para esses dados, ou seja, para essas 52 situações, a gente tem aqui, né, além dos dados de carbono, a gente fez também os compartimentos da matéria orgânica, então carbono, nitrogênio, microbiano, substâncias úmicas, carbono oxidável para tudo isso, são quase 800 amostras de solo. Uma parte a gente fez também o carbono mineralizável, né, para aquele estudo de incubação. Então, tem uma série de informações aqui que podem, eventualmente, ajudar na modelagem. A gente sabe essa dificuldade, né, em casar esses compartimentos, esses fracionamentos, né, com o centro, e a gente já viu que isso é um gargalo, mas os dados estão aí à disposição, né, quem quiser se aventurar, os dados estão disponíveis para isso. Tá? Bom, então a gente pegou todas essas informações e gerou uma série de fatores também de mudança para sistemas agrícolas, mas eu não vou mostrar, eu só vou mostrar aqui os dados da pastagem, né? E esses dados já estão publicados, né, aqui pelo Aldair, saiu agora esse ano, né? E aqui eu vou chamar a atenção para algumas coisas. Primeiro, assim, né, eu destaquei aqui os 20 anos, porque é o que o IPCC preconiza, né? O IPCC ele adota esses 20 anos aí como período padrão. Então, só para a gente padronizar isso daí. E aí tem algumas questões que a gente vale a pena destacar. Então, primeiro é o seguinte, né, o impacto dessa conversão, né, vegetação nativa para pastagem na Caatinga, né, que é muito maior do que a gente observou, né, no Cerrado, na Amazônia. Então, enquanto lá a gente está perdendo ali 6%, no máximo 10%, na camada 0 a 30%, aqui essa perda, olha só, nos primeiros 5 anos, né, foi uma perda média de 27%. Nos 20 anos, né, isso está ali em torno de 25%. Tá? Então, ela diminui um pouco na profundidade, então 0 a 50, 0 a 100, né? Então, quando você tem, isso é até esperado, né? Porque esse impacto maior está ali na camada mais superficial, mas se a gente pegar só essa camada 0 a 30, né, essa perda aqui é muito maior do que a gente observa no Cerrado, enfim, na Amazônia, e muito provavelmente na Mata Atlântica também. Então, assim, né? E uma coisa que é interessante, essa é uma outra diferença em relação a esses outros biomas, é que esse impacto ele já acontece nos primeiros anos, né? Se a gente lembrar os dados lá do Cerrado, nos primeiros anos a perda é pouca, ela vai sendo gradual. Aqui na Caatinga, os dados médios apontam que o impacto já acontece logo nos primeiros anos. E existe, né, aí eu não sei se a gente pode afirmar isso, né, quando a gente pega os dados para 30 anos, né, a perda diminuiu um pouco, não sei, será que é um indicativo de recuperação? Não sei, os dados são poucos, a gente precisa ter mais informação, mais dado para avançar com isso. Oi? 1 minuto. Tá ok, vou acelerar um pouquinho aqui, Alexandre. Enfim, então esses são os dados, né, para o semiárido, mostrando que é extremamente diferente, né, do que a gente observa em outros biomas. Tá? E aí, só para já caminhar para o final, né, a gente está falando muito aqui de modelagem, eu sei que esse é um dos, talvez o objetivo principal, né, desse workshop e dessa ideia de agregar as pessoas, né. A minha experiência com simulação é muito pouca, na verdade foi esse trabalho que está aí, foi publicado agora, saiu agora há pouco tempo e teve a valiosa contribuição, né, do professor Rômulo aqui em Pernambuco, o Tiago, que foi aluno pós-doc dele, né, o próprio Ado, o Serra está aqui. Então, a gente contou, né, porque, enfim, o conhecimento de modelagem é pouco, mas a gente fez um primeiro trabalho com modelagem em sistemas agrícolas e pastagem. Né? A gente pegou, para fazer isso, né, o primeiro projeto, né, aquele projeto lá de 2013, que eu aprovei com o edital daqui, regional. Esse edital era voltado, né, porque a gente tem aqui o Canal do Sertão. O Canal do Sertão é como se fosse uma mini transposição, esse canalzinho azul aqui, né, que pega água lá no São Francisco, aqui em Alagoas, e vai ter 250 quilômetros dentro do estado de Alagoas. Né? Então, na época, a FAPEAL liberou o edital para a gente poder gerar informação sobre isso. Esses 3 municípios, então, nós coletamos nesses 3 municípios, Delmiro Gouveia, Paricó e Iapi. Eles foram escolhidos porque, na época, eu também não sei como é que isso está hoje, isso está um tanto quanto parado por aqui, mas eram regiões onde mostravam que tinha um maior potencial para irrigação. Então, existe esse canal, existe água disponível, e foi feito um mapeamento pelo governo do estado apontando esses 3 municípios, áreas desses 3 municípios,
com maior potencial para adotar a irrigação. Então, a gente tinha esses dados já que há um certo tempo, colocamos um nosso aluno doutorado, o Renato, para trabalhar essa parte de modelagem. Né? E aí, de forma bem objetiva, né, das áreas que nós pegamos, nós tínhamos um total de 8 áreas, somente um era com pasto. Né? Justamente essa dificuldade que a gente tem de encontrar área de pasto puro no semiárido. E mesmo assim, né, olha só, né, essa área ela tinha 10 anos de pasto, quando nós coletamos, eu estava lá no dia da coleta, fui coletar esse solo, mas era uma área que antes, 20 anos, tinha tido 20 anos de agricultura. Né? Então, eu sei, tudo bem, tem um efeito da pastagem, mas tem um ruído da agricultura aí atrás. Né? E aí nós simulamos isso, né? O Renato fez todo o trabalho de parametrizar, calibrar, enfim, ajustou tudo isso, então, e rodou isso para essa área, né, de agricultura e pasto. Aqui é a simulação, e aqui é o dado medido em 2014, a gente coletou esse solo em 2014, a gente observa que o centro ele tendeu aí a subestimar, né, o estoque de carbono, né, mas ficou ali dentro daqueles padrões considerados como razoáveis, né, até aquela tabela lá que do Pete Smith foi mostrada agora há pouco. Tá? O que chama atenção também, né, ou seja, que existe aqui uma tendência de queda, né, ou seja, não existe tendência de reversão, e só vai estabilizar, né, depois de 70, 80 anos. Né? Enfim, então, é isso que o modelo está apontando. Lógico, a gente, nesse processo aqui, né, de extrapolar isso para 2100, a gente não considerou nenhum tipo de aporte na pastagem, nenhum tipo de reforma. A gente, olha, se continuar assim, como é que ela vai estar daqui a 70, 80 anos. Tá? E aí, isso foi um trabalho, esse trabalho está publicado, e um outro, né, e aí a gente pegou esses mesmos dados e a gente trabalhou um pouco com o cenário de mudança do clima. Então, a gente já tinha parametrizado, tudo bonitinho. Tá, vamos ver agora o que acontece, né, com essa questão, se a gente colocar aí cenário de mudança do clima. A gente considerou duas situações, né, porque a área tem potencial de irrigação, então a gente considerou se não irrigado, sequeiro, irrigado, e adotou ali os RCPs 4,5 e 8,5. Pegamos os dados do INPE, o pessoal disponibilizou, né, o Gilvan lá do INPE passou os dados para a gente, e, enfim, nós fizemos isso, esse trabalho foi aceito para publicação agora, na semana passada, a gente recebeu o aceite disso, né? E aí o que chama a atenção, né, no sistema de sequeiro, o que é que acontece, né, com os RCPs, aí eu nem me preocupei em destacar, porque não tem diferença, né? Vocês olharem aqui, nessa linhazinha preta é o RCP 8,5 e a cinza é um RCP 4,5. Então, no sistema de sequeiros, se a gente mantiver esse pasto lá, a tendência vai ser de queda com talvez alguma possibilidade de estabilização lá na frente. Ela vai continuar perdendo carbono. No irrigado, a perda também vai continuar. Né? Se você olhar aqui, está aqui a curva, lógico, vai ter um aumento maior. Não sei se dá para observar, mas no final o estoque aqui é um pouquinho maior do que a gente observa no sistema de sequeiro. Mas nem de longe recupera ou se aproxima, né, do que foi o estoque médio, que é essa linhazinha pontilhada aqui, do estoque da vegetação nativa. O que chamou a atenção nesses dados foi que esse pontilhado aqui, esse triângulozinho preto, é o RCP 8,5, ou seja, é o modelo, né, o cenário mais pessimista que a gente tem, né, de aquecimento, enfim, aumento de temperatura e tudo mais. Mas ele mostra aí que pode ter um pouquinho de aumento desse carbono. Não sei se a gente, como é um sistema irrigado, né, que teria disponibilidade de água, maior CO2 na atmosfera, isso acabou resultando nesse aumento. São dados que a gente precisa mergulhar e refinar mais sobre isso. Tá? Esse trabalho deve estar saindo em breve também. Né? E aí, né, Alexandre, de Márcio, só para a gente finalizar, né, o evento, a ideia são esses desafios aí para o monitoramento de carbono. Isso é algo muito complexo, né, o que a gente está pensando em fazer, ainda mais num país como o tamanho do nosso, né, porque monitorar alguma coisa, seja o que for, envolve aí ou um componente temporal ou espacial, ou os dois, né? E o pasto, no caso do carbono da pastagem, envolve as duas coisas, né? Existe variação no espaço, existe variação no tempo, ainda tem um critério de profundidade, né, que foi colocado aqui, então existe essa outra dimensão, né, que tem variação, que a gente precisa estar controlado. Existe toda a questão de solo, de clima e de manejo, então não é uma atividade fácil, não é algo fácil a gente conseguir monitorar isso de forma robusta, né? A gente avançou muito, mas ainda tem muito o que fazer. Tá? Uma outra questão que eu vejo como desafio nessa questão de monitoramento é como é que a gente associa, ou seja, aquilo que a gente classifica como pastagem degradada e se aquilo tem efeito realmente no carbono do solo. Porque muitas vezes um pasto ele pode estar realmente degradado, mas será que isso tem efeito no carbono do solo?
né? Você pode ter ali um pasto moderadamente degradado, mas ele vai ter a presença de plantas daninhas, plantas invasoras, e isso vai estar aportando carbono, né? Então, como é que a gente por exemplo, se a gente pegar, né, os mapas, né, que vocês lá estão fazendo, um trabalho fantástico, né, de áreas degradadas, então, até que ponto é esse mapeamento, até que ponto, né, aqui embaixo no solo, realmente essas áreas estão perdendo ou ganhando carbono, enfim, né, no caso da degradada. Então, é importante fazer, né, tentar refinar e chegar mais próximo desses dois níveis aí, né? E aí existem outros critérios, outras questões. Então, a gente precisa melhorar o entendimento, né, sobre a recuperação de pastos degradados. Então, a gente não tem tanta informação assim sobre pastos degradados, né? Mais do que isso, né, pastos degradados a gente até tem alguma coisa, mas e sobre pastos melhorados, né, pastos que são intensificados, né, onde são adotados adubação, calagem, um melhor controle de invasoras, pastejo rotacionado. Então, na hora que você intensifica esses sistemas, né, qual é o efeito disso? A gente não tem, a informação sobre isso é muito pouco, né? A gente fez, eu não mostrei aqui, mas a gente fez também o que a gente considera de pastos melhorados, mas a gente usou um conceito do IPCC e ele é muito frágil, né? Então a gente tem que ter áreas mais experimentais para poder avaliar esse tipo de coisa, né? E lógico, desculpa, essas diferenças, né, que eu mostrei aqui da semiárido, da caatinga para os outros biomas, né? A gente precisa se aprofundar nisso também, foi muito claro que são coisas diferentes, né, que a dinâmica é totalmente diferente. Ficou muito claro, por exemplo, na Caatinga, né, só para finalizar, uma das áreas que a gente coletou, e eu estava presente nessa época, na coleta, foi aqui no município aqui da margem do Rio São Francisco, aqui em Alagoas. Nós fomos numa fazenda de um proprietário, um cara, ele é pecuarista, enfim, né, rico, né, então o pasto dele não tinha nenhum indício de degradação, o pasto bem manejado, ou seja, tudo dentro dos conformes, como a gente fala. Quando a gente avaliou os dados de carbono, estava perdendo uma quantidade razoável de carbono, pastos com 4, 10 e 20 anos, né? Então, ou seja, então como é que você classifica isso, como é que você compara isso e avalia isso dentro dos biomas, tá? Esses são alguns desafios, né? A gente tem outros, os colegas já colocaram outros aqui, né? Só para a gente poder ir pensando sobre isso e discutir isso mais tarde.